ideia é nós fazermos uma coisa um pouco diferente, que é também participar. Principalmente a semana que vem, eu gostaria, se possível, que todo mundo estudasse um pouquinho essa questão da consciência cósmica, para que a gente possa fazer a apresentação em conjunto, com a opinião de todos. O que é a consciência cósmica? Por que o livro diz que ele está expandindo? Então, hoje, o nosso estudo vai ser eu comigo, eu com o mundo, os 12 sentidos e os 7 processos vitais do ser humano. Esse estudo foi feito com base no livro de Urantia e na obra do Rudolf Steiner, que ele escreveu um livro, né? Ele fez um livro de uma conferência dele de 1916, falando desses 12 sentidos humanos e dos processos vitais. Então, quem foi Rudolf Steiner? Né? Ele nasceu em 27 de fevereiro de 1861 na Áustria e morreu em 30 de março de 1925. Ele foi um filósofo, educador, artista e esoterista, fundador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, que é mais ou menos a agricultura orgânica que a gente tem hoje, da medicina antroposófica e da euritmia. A euritmia é uma forma de dança onde você integra todo o ser com todo o conhecimento que se tem. É uma coisa muito suave e balanceada. E a euritmia foi criada com a colaboração da sua esposa Marie Steiner. Seus interesses eram variados. Além do ocultismo, ele se interessou por agricultura, arquitetura, arte, drama, literatura, matemática, medicina, filosofia, ciência e religião. Para vocês terem uma ideia, o que é a antroposofia, né? Que é a parte principal do conhecimento dele, é apresentada como um caminho em busca da verdade, que preenche o abismo historicamente criado entre a escolástica, entre fé e ciência. Quer dizer, ele procurou fazer uma união entre a fé e a ciência. Na visão de Steiner, a realidade é essencialmente espiritual. Ele queria ajudar as pessoas a superar o mundo material e entender o mundo espiritual através do seu eu espiritual, de nível superior. Segundo Steiner, há um tipo de percepção espiritual que opera de forma independente do corpo e dos sentidos corporais. Olha que interessante, é uma percepção espiritual que opera de forma independente do corpo e dos sentidos corporais. Bom, antes de começar, eu vou relembrar o último estudo que nós tivemos, né? Que isso daqui é importante para a gente entender o porquê dos sentidos. Por que ter sentido faz sentido, né? Nós conversamos lá sobre nosso último estudo que falava sobre Deus e suas manifestações, que nós temos uma realidade existencial. Essa realidade ela tem a Trindade e tem os seres de Avona, que são personalidades. E que essa realidade existencial surgiu quando o Pai, que era, digamos assim, este oceano de eu sou, ele se personalizou no Pai eterno, através da palavra do Verbo, ele criou o Filho eterno, e ambos criaram o Espírito infinito. E quando surgiu o Filho eterno, surgiu a Avona, que são personalidades, isto é, por isso que eu represento por essa bolinha, são gotas dentro do oceano, né? Mas que eles só sabem fazer a vontade do Pai e estão absolutamente ligados na fonte. Isto é, apesar deles serem diferenciados, eles não têm o livre-arbítrio como nós temos entre o bem e o mal. Por isso que eles estão tingidos na mesma cor do oceano. O contraste disso é ter um mundo experiencial, onde nós somos personalidades que não estamos tingidas pela cor do oceano, elas somos branco, por isso que eu deixei branco aqui, com uma rede de conexão eletroquímica, por isso de todas essas coisinhas aqui. E também somos personalidades. A diferença das personalidades de Avona é que elas estão ligadas ao todo, elas têm esse sentido de todo. A característica das realidades experienciais é que não estão ligadas ao todo, nós não nos sentimos ligados ao todo. É algo que nós temos que conquistar através da experiência,
dos significados e valores que o paraíso nos promove, fazendo o quê? Fazendo a vontade do Pai por uma decisão da vontade pessoal. Então, a grande diferença é aqui, o pessoal, as personalidades de Avona fazem a vontade do Pai por estarem ligados à fonte, e nós temos que, através da nossa decisão de fazer a vontade do Pai, nós vamos nos tingindo, por assim dizer, com esta perfeição do Pai, que a gente poderia dizer que esse eu sou, esta fonte aqui. Muito bem. A partir do momento que eu crio uma personalidade, eu tenho personalidades, é como se eu pusesse um contorno na gota do oceano, eu preciso ter o quê? Sustento energético, pois eu já não estou mais ligado à fonte, diretamente, né? Não estou mais ligado ao grande oceano. Eu preciso ter relacionamento com os seres e o ambiente, porque eu agora estou envolto num círculo, né, numa personalidade, e me diferencio do resto do oceano. E preciso de educação. Educação por quê? Para cumprir aquilo que nós chamamos de vontade do Pai. Então, e todas as personalidades, obviamente, por serem de uma única fonte, elas estão o quê? Interligadas, né? E por isso que nós precisamos dos diversos tipos de relacionamento entre seres, o ambiente e tudo mais. E como é que nós nos relacionamos com o Pai? Através da fé. É a única forma que nós temos de comunicação com o Pai através da fé. E como é que o Pai se relaciona conosco? Através de miríades de seres, porque ele não se relaciona diretamente conosco, apesar de nós estarmos dentro dele. E essas miríades de seres é que se comunicam conosco e nos levam, né, através da educação, a trilhar este caminho e chegar nos significados e valores e ser perfeito como o Pai é perfeito. Obviamente que quando você precisa de sustento energético, você precisa de relacionamento com seres e ambientes e educação, você precisa ter meios de se comunicar com este ambiente. E é para isso que servem os sentidos. Então, ao contrário do que a gente faz em todos os estudos, nós vamos ver primeiro que o livro de Urântia fala sobre os sentidos, para depois nós nos aprofundarmos no estudo dos sentidos em si. Ele fala assim, olha, os seres humanos são dotados em média com 12 sentidos físicos especiais. Tá vendo? O livro copiou Rudolf Steiner, porque ele chegou depois que o Rudolf Steiner escreveu isso daqui numa conferência. Embora os sentidos especiais dos mortais de 3 cérebros sejam estendidos até ligeiramente além daqueles dos tipos de 1 e 2 cérebros, eles podem ver e ouvir consideravelmente muito mais do que as raças de Urântia. Bom, eles têm 3 cérebros e nós 2. Mas o livro nos informa. Os seres humanos são dotados, em média, com 12 sentidos físicos especiais. O que significa isso? Que pode ser que os seres de um cérebro tenham menos sentidos, ou de 3 tenham mais. Há uma média. Então, 12 é um número mágico, mas é uma média que pode ser para mais ou pode ser para menos. E aí a gente vê que os sentidos não são só para nós, né? O material de Avona consiste na organização exata de 1000 elementos químicos básicos e na função equilibrada das 7 formas da energia de Avona. Cada uma dessas energias básicas manifesta 7 fases de excitação, de modo que os nativos de Avona respondem a 49 estímulos sensoriais diferentes. Porque você tem as energias, né? Você tem os estímulos e a capacidade química, né? Porque você tem 1000 elementos químicos, então eles trabalham com 49 estímulos sensoriais diferentes, 4 vezes mais do que nós. Em outras palavras, de um ponto de vista puramente físico, os nativos do universo central possuem 49 formas especializadas de sensações. Os sentidos morossiais são 70, curioso isso, né, de ser 70, é sentido para burro, né? E as ordens espirituais mais elevadas de resposta, como reação, variam em diferentes tipos de serem de 70 até 210 sentidos. A gente mal dá conta dos 5 que a gente tem, imagina você ter 210 sentidos. E aqui tem uma coisa interessante para a gente entender o que é o sentido e como tudo é físico e precisa de uma comunicação. Ele fala assim,
Os seconafins primários designados para os anciões dos dias são espelhos vivos a serviço desses governantes trinos. Pensai sobre o que significa para a economia de um superuniverso poder olhar dentro de um espelho vivo, por assim dizer, e conseguir ver nele e dele escutar as respostas indubitáveis de outro ser a uma distância de 1000 ou de 100.000 anos-luz. E tudo isso feito instantânea e infalivelmente. Então você vê que nem esses seres, os anciões dos dias, eles têm a capacidade de se relacionar com todo o universo ao mesmo tempo. Alguém tem que fazer. O Pai se relaciona com todo o universo através do Ser Supremo. Ele pode ser onipresente, mas essa onipresença e onisciência dele é através do Ser Supremo. E isso que é curioso, porque você vê que se nós estamos na matéria e nós estamos num invólucro, nós precisamos nos comunicar com o universo, então temos que ter ferramentas para isso. Os registros são essenciais às condições dos universos. Lógico, a gente sabe que a informação é tudo, né? As transmissões prestam um serviço enorme. O trabalho dos mensageiros solitários e de outros é de muita ajuda, mas os anciões dos dias, na posição deles, a meio caminho entre os mundos habitados e o paraíso, entre o homem e Deus, podem instantaneamente olhar nos dois sentidos, escutar ambos os lados e conhecer ambos os lados. Do lado da matéria, do lado da experiência, eles se valem desses seconafins. Do lado deles saberem a vontade do Pai, eles precisam se reunir, os três, para saber a vontade do Pai. Aí eles têm essa capacidade de saber o que a Trindade, o Pai, está pensando. Dé, só um minutinho, Dé. Então ele fala o seguinte, que na vida física os sentidos dizem sobre a existência das coisas. O que é isso? É o nosso relacionamento com o mundo material. A mente descobre a realidade das significações, porque a gente lembra lá no começo que o nosso caminho evolutivo é justamente trabalhar em nós os significados, os valores e significados do universo. Mas a experiência espiritual revela ao indivíduo os verdadeiros valores da vida. Agora ele fala aqui uma coisa super interessante, que eu não penetrei ainda totalmente no sentido disso. Ele diz assim, nós aprendemos a ganhar a fé pelo desejo dos nossos corações. Nós alcançamos a sabedoria pela reclusão dos nossos sentidos. E se nós lembrarmos que tem uma das frases que Jesus fala, que maior é o ser que domina a própria língua do que aquele que conquista uma cidade, dá para entender um pouco o que significa a reclusão dos nossos sentidos. É a gente educar os nossos sentidos, os nossos desejos. E com a sabedoria nós experimentamos a paz no Supremo. Aquele que está cheio de fé adora verdadeiramente quando no seu interior tem o intento de Deus. Muito bem. Isso era parte do livro de Urantia e ele dá um significado bem claro e tranquilo sobre por que dos sentidos e qual é a importância deles para nós. Logicamente, o sentido, você tem aquele sentido de você mesmo, você tem o sentido do mundo, o sentido do outro e o sentido de Deus. Então, os sentidos é a forma básica de comunicação dentro da nossa bolha que nós vivemos como uma personalidade. Da onde vem essa história dos 5 sentidos? Os 5 sentidos foram propostos por Aristóteles. Para ele, todo conhecimento principia com os sentidos ou as sensações, as teses, de maneira que não há nada no intelecto que não estivesse antes dos sentidos. Óbvio, né? Senão você não consegue perceber. A sensação, portanto, não é um engano ou mentira, como dizia Platão. É a partir da memória que retemos dados do mundo sensorial, e assim criamos experiências a partir das quais estabelecemos relações entre os dados sensoriais e aquilo que está na memória. Então, veja, a história dos 5 sentidos vem desde a época de Aristóteles. Os sentidos fazem parte do sistema sensorial responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que, por sua vez, através do processo de tradução,
analisa e processa as informações recebidas. Aqui tem uma coisa super importante, pessoal. Nós somos idênticos a um computador, né? Quando nós fizemos aquele estudo de que até a gente impacta no livre-arbítrio, que as decisões já estão tomadas antes da consciência saber, é porque você tem que ter um processamento interno para entender aquilo que está fora, que é igualzinho que o computador faz. A tela, essa imagem bonita que vocês estão vendo, que fala aos sentidos de vocês, talvez de várias formas, ela somente representa aquilo que está processado dentro do chip do computador. E você, quando olha essa imagem, você capta pela visão, você percebe as formas, e isso te traz uma emoção, te traz um sentimento. Então, essas capacidades estão relacionadas com órgãos ou partes do corpo humano, como olhos, nariz, boca, ouvido, mãos, e corresponde às percepções dos homens no mundo. Existe uma vida que anima todos os sentidos. A vida permeia todos os âmbitos dos sentidos. Se não permeasse, se não houvesse essa vida dentro de nós, e esse é um dos sentidos que o Steiner fala, que é o sentido da vida, da vitalidade, nós não perceberíamos esses sentidos. Aprecie essa foto, porque esta foto você consegue trabalhar quase todos os sentidos, né? A visão, dá para sentir o frio da água, se for o caso, a variedade de tons, a textura, que é o tato, se você olhar para o telhado do prédio, das próprias flores. Então, isso daqui é uma coisa que nos toca, né, os sentidos e toca o coração. Por quê? Pela beleza. Pelo sentido de beleza, que é um dos atributos de Deus. Bom, como é que é o processo de sentir? Primeiro, temos os 5 sentidos, temos a percepção desses sentidos na nossa memória, né? Então todos os sentidos vão direto para o nosso cérebro, os quais geram emoções. Ao gerar emoções, existem reações, né? E da reação tem o pensamento, a decisão. Eu vou tomar um caminho do bem ou caminho do mal? Estou falando entre bem e mal simbolicamente, mas eu vou tomar uma ação conforme a vontade de Deus ou não. Então, dos sentidos, existe a percepção, que é o processamento no cérebro, ele gera uma emoção que vem antes do pensamento, essa emoção gera uma reação, e o pensamento é a decisão que fala, faço ou não faço, vou para frente, vou para trás, para onde eu caminho. Esse é o processo do sentido. Primeiro sentido nosso, o tato. Sentido responsável por permitir a percepção de texturas, dor, temperatura e pressão. Aqui já tem uma diferença com o que o Rudolf Steiner fala, e nós vamos ver por quê, mas é importante saber. Os receptores relacionados com todos esses sentidos são do tipo mecanorreceptores, estão presentes em toda a pele, mucosas e algumas vísceras. Existem diferentes receptores para cada um relacionado com um tipo de estímulo tátil diferente. Os especialistas dividem o tato em 4 outros sentidos. Sistema somatosensorial, que é identificar texturas. A propriocepção ou sinestesia, que é o sentido de percepção do movimento, do peso, resistência e posição do corpo, provocados por estímulo do próprio organismo, que aqui o Steiner também separa, está igual à ciência. A termocepção, percepção das alterações térmicas do ambiente, o que o Steiner separa como calor, ele fala, o tato não está relacionado ao calor, e faz sentido isso. E a nocicepção, que se refere aos sinais que chegam ao sistema nervoso central, resultante da ativação dos receptores sensoriais especializados, chamados nociceptores, que fornecem informação sobre lesão. Então, ele funciona assim, aqui do lado direito, ó, você tem a sua pele, você tem algo que sensibiliza essa pele, ele vai sendo transmitido, ele passa por uma modulação, onde ele vai dizer se é intensa ou se é fraca esta dor, e chega na sua percepção como dor. Então, antes de chegar lá, você passou por todo este processo para poder entender o que vem ser a nocicepção.
Discute-se o fato de existirem receptores nervosos diferenciados para pressão ligeira e intensa, para pressão breve e permanente, e também existem diferenças na percepção do calor e percepções do frio. A complexidade do estudo desse sentido aumenta se pensarmos que também existem receptores distintos que detectam a pressão visceral, como quando estamos de estômago cheio, ou receptores endócrinos, que proporcionam a sensação de tensão, como quando apresentamos ansiedade ou se tomam substâncias como cafeína. Assim, caso a definição seja baseada nos órgãos sensoriais, é possível subdividir o tato em até 8 sentidos diferentes. Se o tato está dividido em até 8 sentidos diferentes, mais 4, quanto dá? 12. A única diferença é que, nós vamos ver lá no Steiner, que nós não temos realmente, esses outros sentidos, eles são diferentes. Eles não estão relacionados ao tato. E nós vamos ver por que não estão relacionados ao tato, mesmo porque são sensores diferentes. Agora, os que quiserem participar e trouxeram a uva passa a nós, eu queria que vocês pegassem essa uva passa e começassem a brincar com ela na mão e a nós. Qual a textura que tem a uva passa ou a noz que vocês trouxeram? Brinca com ela. Ela é lisa? Ela é calosa? Como é que você sente essa textura desta noz? Podem falar. Como é que você sente a textura? O que te toca a hora que você toca a noz? É agradável? Não é agradável? Que sensação que ela te traz? Quem não trouxe nós, a gente empresta, manda virtualmente. Qual sensação que te traz? Fala, Brant. É uma superfície enrugada, né? É uma coisa que é meio complexa, né? Parece um cérebro. A sensação de que é uma situação de algo, vamos dizer assim, a palavra não é liso, né? É diferente, não é uma coisa cheia de calosidade, vamos dizer assim. Então, você falou uma coisa interessante. Você falou, parece um cérebro. Veja, eu saí da significação do tato e fui para a significação mental. Parece um cérebro. Mas o tato, ele só vai nos mostrar a textura. Ele só vai mostrar se é liso, se não é liso, se arranha ou não arranha. Por que eu pedi a tesoura? Peguem a tesoura, logicamente vocês não vão espetar o seu dedo, mas espetem o dedo sem furar. Espeta o dedo. Qual sensação você tem? Espeta. Qual é a sensação? De dor. De dor. Eu estou espetando. Um formigamento, assim, alguma coisa. De dor. Tá vendo a diferença de você espetar e de você sentir a superfície? Né? Quando você espeta, você aciona outros receptores que vão dizer isso daqui pode doer. E você, por conhecimento anterior, fala isso pode furar meu dedo e pode machucar. Então, a gente tem uma consciência da percepção, sem nem tocar a tesoura, eu sei que eu não posso querer me furar. Porque ela tem esta capacidade que eu aprendi e está na minha memória. Por isso que falo, os sentidos, e Aristóteles está certo, o relacionamento através daquilo que você conhece e aprendeu. O animal, diferente de nós, ele trabalha o tempo inteiro, ele não lembra da experiência, ele só aprende através da experiência, quer dizer, e nós não. A gente pode olhar, saber que aquilo é pontudo e não necessariamente precisa se espetar, mas o animal só entende através da experiência. Agora, legal, vocês experimentaram a nossa, vocês viram a textura dela. O Brant até falou assim, olha, ela parece um cérebro, quer dizer, ele foi além, ele quis dar um significado, ele associou com alguma coisa além com relação da textura, mas o sentir, a sensação é uma só.
Da sensação, ela me causa uma emoção. Desta emoção, eu posso depois ir para o pensamento e significar, né? Eu sinto, me dá uma emoção de eu gosto ou não gosto, e eu significo ela. Cara, realmente eu não gosto disso. Daqui parece isso, parece aquilo outro. Olha a importância dos sentidos para o nosso relacionamento e dos significados com o mundo. Alguma dúvida até aqui? Não? Espera aí que vocês vão comer as nozes, viu? Só que vão pegar outro, porque essa se expuser amor pode ter coronavírus. Marco, eu fiquei curioso. Eu já estou comendo. Fala, Roberto. Você falou, eu entendi os 4, tato subdividido em 4 sentidos, mas você falou que modernamente eles colocam 8 sentidos para o tato? É isso? Eu não entendi eles colocam 4, eles dividem o tato em 4 sentidos a mais. Mas que pelo Rudolf Steiner, eles são sentidos separados, eles não pertencem ao tato. Por exemplo, o calor não pertence ao tato. Se você entrar numa câmera fria, você não precisa tocar nada. Você vai se relacionar com aquele frio diferente de tocá-lo. O frio penetra em você. É diferente. Agora, a nossa pele toda é um grande receptor, obviamente, né? Mas o tato é tocar. É eu tocar e sentir as texturas. É tocar e sentir o ambiente onde eu estou agora. É eu pegar uma tesoura e me apertar e falar, cara, isso dói, isso vai me furar. Isso é tato. Respondeu, Roberto? Sim, eu entendi. Sentido da dor, sentido térmico, sentido proprioceptivo e sentido tátil. Mas tem mais 4? Isso que eu perguntei. Ah, tá. Vamos ver aqui o que fala. Não, então, mais 4 é a visão, o olfato, né? O paladar, é isso que eu tô indo, ó. Isso daqui, ó, ele diz assim, como quando, assim, no caso, a definição seja baseada nos órgãos, é possível subdividir o tato em até 8 sentidos diferentes, entendeu? Você vai dividindo o tato em 8 sentidos, fora os outros que nós temos. Vamos para lá para você ver. O próximo é a visão, né? Que é a coisa que provavelmente uma das que a gente mais utiliza e que nos permite caminhar pelo mundo. Então, a visão é basicamente captação de luz e formação de imagens. Os receptores sensoriais desse sentido estão localizados nos olhos, mais precisamente na retina. Os receptores sensoriais da visão são fotorreceptores, são chamados de cones e bastonetes, que a gente estudou isso na escola. E o mais interessante é que, através da visão, a gente consegue simular praticamente todos os outros sentidos, como eu mostrei com aquela foto. Se vocês lembrarem, vamos voltar lá na foto. Quais sentidos vocês percebem aqui? Essa água pode estar quente ou pode estar fria. Eu percebo a luz. Eu posso perceber que quando eu tocar essas folhas lilás que estão aqui, elas podem ser lisas ou podem ser rugosas. Eu posso perceber o prédio no fundo e falar, cara, olha essa parede. Ela pode ser uma textura ou pode ser uma parede lisa. Pode, nesta foto, eu posso falar, cara, se eu tivesse um passarinho, eu falei, esse passarinho está aqui, ele pode estar cantando. Então, eu estaria também sabendo, através dos meus sentidos, todos os outros sentidos que podem estar acontecendo nesse ambiente aqui. Porque é a visão, né? Isso é curioso. Audição, sentido relacionado com a captação e percepção de ondas sonoras. Os receptores sensoriais desse sentido estão localizados em uma região da orelha denominada cóclea. Esses receptores são do tipo mecanorreceptores. É interessante que pessoas com problemas auditivos, eles hoje instalam um pequeno computadorzinho aqui no cérebro que já pega essa musculatura da cabeça aqui em cima e a pessoa consegue ouvir independentemente dos cílios dos ouvidos. É muito interessante isso.
É uma coisa super comum que já está acontecendo, você dar audição para essas pessoas que têm problema. Paladar, sentido relacionado com a percepção dos sabores dos alimentos. Os receptores responsáveis por esse sentido estão presentes em estruturas chamadas de papilas gustativas, distribuídas por toda a língua, palato, faringe, epiglote e laringe. Os receptores sensoriais, assim como os do olfato, são quimiorreceptores. O paladar e o olfato trabalham juntos na percepção dos sabores. E aqui tem uma coisa interessante, que se você perde o olfato, você perde o paladar automaticamente, que é uma das coisas que o coronavírus também tem feito. Muitas pessoas perdem o sentido do paladar, né? Que tal vocês experimentarem a noz ou a uva passa e dizerem que sabor que vocês conseguem perceber? Ah, não adianta me dizer assim, é um sabor de noz. Não. Que sabores vocês conseguem tirar da noz ou da uva passa? Eu sei que a Estela vai falar de vinho. Não, também não é de vinho. Não, porque eu estou comendo noz, não uva passa. Eu acho Qual a noz, sabor? eu acho a noz meio terrosa. Terrosa. Tem um toque de madeira também. Perfeito. Ela tem alguma coisa um pouco amarga. Aquela película dela dá um toque amargo, né? E ela tem uma textura macia. A noz, ela tem uma textura macia. E aquela crocância, ela faz barulho no ouvido. Eu gosto do barulhinho que faz. Então, Desirê, mas olha que coisa interessante, quando você põe a noz na boca, independente do sabor, você pode experienciar com a língua a textura da noz, como o Brant falou, a parte enrugada, que ela tem sulcos, que ela não é totalmente lisa, né? Você pode experienciar além. Antes de mastigar a noz, você pode brincar com ela na boca e perceber os vários outros sentidos, do tato principalmente, de perceber a superfície da noz. Algum comentário a mais? Mas eu costumo comer com os olhos. Exatamente. Você falou bem, Marcos. Coisas, eu já imagino qual é o sabor, qual que é a textura, qual que é não sei o quê. Porque se tiver alguma coisa diferente, pode estar estragado, tem que jogar fora. Porque então, olha que legal você falou. Os teus olhos permitem que antes de você passar pela experiência, você analise aquele elemento, aquela substância. Exatamente. Eu cheiro antes. Porque mas só pelos olhos, você às vezes já vê o estado daquilo lá. Fala, eu não vou nem chegar perto. Já vê a mosca andando no doce. Falei, acho que eu não vou comer aqui, não. Acho que eu vou comer em casa mesmo. Então, isso é verdade. Olha que só pelos olhos, você lembrou bem, você também já tem o sentido daquilo que vai acontecer se você puser na boca, né? Yeah. Legal, isso foi uma boa observação. Olfato. Sentido relacionado com a percepção dos sabores dos alimentos. Interessante porque está longe de ser só isso. O paladar, desculpa, eu já falei do paladar, olfato. Sentido responsável por captar o odor das partículas químicas presentes no ar. Olha o que ele fala, captar o odor das partículas químicas presentes no ar. Os receptores sensoriais relacionados a esse sentido estão localizados no epitélio olfatório, localizado no alto da cavidade nasal e são quimiorreceptores. O olfato, nós vamos ver lá com relação ao que o Rudolf Steiner fala, ele é um dos elementos que menos nós usamos na captação do nosso relacionamento com o mundo, né? E é tão interessante para vocês verem qual é o poder do olfato, que ele diz o seguinte, a percepção é um processo que influi na trajetória de crescimento e reorganização do cérebro, com vista a este ir se adaptando melhor ao ambiente e conseguir agir com mais eficiência inserido nele. Muito legal essa frase, porque como tudo é evolutivo, né, os seres animais foram implantadas essas percepções e eles foram
se desenvolvendo com base nas percepções e sendo cada vez mais sagazes em como lidar com o meio ambiente, assim como nós fazemos. E a parte mais antiga do cérebro, o rinencéfalo, cujo nome é composto por duas palavras significando cheiro e cérebro, que compreende as áreas olfativas e límbicas, parece ter se desenvolvido inicialmente a partir de estruturas olfativas. O que indica que provavelmente a capacidade para experimentar e expressar emoções se terá desenvolvido a partir da habilidade de processar odores. Uma das atrações maiores entre o ser humano, o homem e a mulher, chama-se feromônio, que é uma coisa que você capta de forma inconsciente. Só mais tarde, na evolução darwiniana, se parece ter desenvolvido outras estruturas límbicas, como o complexo amígdala e hipocampo, que são esses dois aqui que nós estamos vendo. Para vocês terem uma ideia do que significa o olfato, como no caso das emoções básicas, a resposta imediata aos odores transmite uma mensagem simples e binária. Gosto ou não gosto? Me faz aproximar ou evitar? E verifica-se que quando uma pessoa sofre um trauma que a faz perder o olfato, o impacto se torna por vezes devastador. As experiências de fazer amor ou mesmo passear numa manhã primaveril ficam extremamente diminuídas. E há casos em que se verifica que há uma diminuição da intensidade mesmo em todas as experiências emocionais. É muito interessante isso daqui, porque a gente não tem ideia que o olfato chegue nesse ponto, né? Aonde chega o olfato dele ser tão importante? Nós vamos ver o que acontece com os animais. As memórias que incluem lembrança de odores têm tendência para serem mais intensas e emocionalmente fortes. E é por isso que você passa nos shoppings, você passa em frente a determinadas lojas, eles ficam constantemente borrifando perfume, porque você é atraído pelo perfume. Um odor que tenha sido encontrado só uma vez na vida pode ficar associado a uma única experiência. Então, a sua memória pode ser evocada automaticamente quando voltamos a reencontrar este odor, que é o que acontece com o que se faz no marketing. É a experiência do odor, do cheiro. Se entra num lugar que não tem um cheiro bom, você se afasta. E a primeira associação feita com o odor parece interferir com a formação de associações subsequentes. E existe uma interferência proativa. É o caso da aversão a um tipo de comida. A aversão pode ter sido causada por um mal-estar que ocorreu num determinado momento, apenas por coincidência, nada tendo a ver com o odor em si. E, no entanto, será muito difícil que ela não volte sempre a aparecer no futuro associada a esse odor. E aqui que é muito bonito, cara, a gente descobre cada coisa, né? Aqui é um texto que eu peguei que fala assim: sentada em seu trono no coração de uma colônia de abelhas, a rainha reina sobre todos os aspectos do seu reino, desde como os trabalhadores encontram comida até a construção de novos favos. Ela realiza esse feito impressionante através de compostos químicos invisíveis chamados feromônios. À medida que a súdita da rainha a preparam, elas pegam as moléculas ricas em informações e as circulam por toda a colônia. Enviadas por via aérea, terrestre até na água, essas chamadas químicas das mensagens selvagens transmitem informações sobre disponibilidade sexual, território e até instrução para o local. E é geralmente assim que o macho acha a fêmea no mundo animal. Um feromônio, isso daqui é a parte da ciência muito interessante, é um sinal que evoluiu do ponto de vista do remetente, diz Tristram White, zoólogo da Universidade de Oxford, que estuda a evolução do feromônio. Por exemplo, um composto em feromônios para abelhas impede que as abelhas operárias coroem outra rainha, garantindo assim o domínio do monarca. Isso é diferente do que, digamos, um mosquito que rastreia um animal pelo seu odor, já que o animal não está emitindo perfume para seu próprio benefício. Isso é um barato aqui, ó. Embora o nosso conhecimento de feromônio tenha disparado nas últimas décadas, os cientistas não identificaram o primeiro, que chama-se bombicol, o perfume da mariposa da seda, até 1959.
O perfume da mariposa, da fêmea, pode ser transportado por quilômetros, chegando finalmente aos receptores de feromônio nas antenas de um macho. Como é que não se perde no caminho esse elemento químico? Isso que é incrível. Essa daqui de cima é a mariposa que ele fala aqui. Quando ela atinge uma bolsa de ar que contém o produto químico, ele voa para cima em zigue-zague até atingir outro, seguindo a trilha química de volta para a fêmea. Os homens estão danados mesmo, né? As marcas de perfume também funcionam bem debaixo d'água. Peixes e crustáceos têm sentidos de olfato altamente desenvolvidos para detectá-los. As lagostas americanas, que é essa daqui vermelhona, se acasalam em covis particulares. Os machos dominantes telegrafam sua hierarquia através dos feromônios na urina, o que atrai as fêmeas para suas tocas. Não é interessante isso? Os mamíferos, né, de quem é fundamental, porque nós somos, né, antes de ter os mamíferos no mundo, não poderia haver ser humano, porque através do mamífero, do cuidado, da amamentação, é que a gente tem um sentido de paternidade, né, da mãe principalmente. Os mamíferos, por outro lado, têm uma química corporal mais complicada e um conjunto complexo de comportamento, tornando mais difícil avaliar suas respostas a sinais de cheiro como o feromônio. Os cientistas descobriram que algumas espécies domesticadas, como porcos, cães, cavalos, ratos e camundongos, respondem a sinal de cheiros de feromônios. Os neurônios sensoriais profundos do nariz, olha onde vai, sinalizam para o sistema límbico do cérebro uma parte primitiva que regula emoções e memória para agir. Os ratos de laboratório, por exemplo, são criaturas sociais e usam o feromônio para expressar uma variedade de informações, incluindo dominância através de produtos químicos na urina. À medida que os machos se tornam mais poderosos em seu grupo, eles excretam mais proteínas urinárias para sinalizar seu status e, portanto, sua atratividade pela fêmea. Pessoal, sintam o cheiro do ambiente onde vocês estão. Percebam, se concentrem e percebam o odor do ambiente onde vocês estão. O que está cheirando? Mofo? Perfume? Quem tem muito cão em casa não precisa nem falar. Vinho. Churrasco do vizinho. Essa foi ótima, Fábio. Olha aí, ó, churrasco do vizinho. O que mais? Qual o senso de odor que vocês têm dentro da sua casa? Dalmoli, eu posso contar uma experiência dessa semana? Lógico. Na minha geladeira estava um cheiro de alguma coisa, decomposição, que eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha um cheiro do quintal da minha avó. Na minha avó tinha um pomar e tinha umas águas, né, de umas minas d'água, e tinha um cheiro característico, aquele pomar. E o cheiro que vinha da geladeira era do quintal da minha avó. Eu falei assim, era alguma fruta, logo eu peguei, era um pomar. Aí eu, com pena de achar o que estava estragado, para não tirar o cheiro da lembrança do quintal da minha avó. Deu o que fazer para eu conseguir tirar um limão da geladeira e perdi o cheiro, né? Acabou o cheiro. Mas ficou muito forte a lembrança. Que coisa impressionante, sabe? Eu voltei à infância, naquele limão apodrecendo na geladeira. Você vê que você acabou de confirmar o que se fala, que o odor é uma das coisas mais fortes que nos pegam, principalmente com alimento. Foi uma experiência muito forte para mim, que eu não sabia se eu limpava ou se eu deixava, conservava o cheiro para lembrar da minha avó. Foi muito louco. Olha que bacana a sua experiência. Obrigado por compartilhar. Fala, eu ia dizer, eu estou aqui na minha mãe, eu ia dizer, tem cheiro da casa da minha mãe, porque ela tem muita flor, muita coisa plantada, então tem sempre cheiro de alguma flor também. E você cheira como? Sentada aí, qual é o cheiro que você percebe de você mesmo? Curioso isso, né? Estou cheirando perfume, estou cheirando pele, cheirando suor. Como é que eu me sinto cheirando a mim mesmo nesse momento? Hoje eu não usei perfume, então é meu cheiro.
Tomou banho, Estela? É neutro, eu ia dizer, então é neutro, porque o cheiro da gente é mais difícil a gente sentir, né, eu acho. Eu vou... Agora, tu estava falando em olfato, eu só vou contar uma coisa que eu lembrei agora. Teve uma ocasião, estava eu e várias amigas, assim, a gente estava, sei lá, numa reunião nossa. E aí uma disse assim, vamos ver, cada uma diz o que mais... qual é a principal característica que um homem deve ter, sabe? Coisa de mulher, assim, né? Aí saíram as mais diversas coisas. Eu acho que tem que ter isso, a outra eu acho que tem que ter aquilo, não sei o quê. E eu estava só ouvindo, né? Eu estava na última, assim, era a última para falar. Aí todas falaram. Aí quando chegou a minha vez, eu disse, esqueçam tudo que vocês disseram. Porque se o homem não tiver um cheiro bom, não dá nem para chegar perto. Sabe? E é aquela coisa mesmo do olfato, do cheiro, né? E é o que pega o feromônio mesmo, né? Então... E é isso que dá atração entre homem e mulher. E diz a ciência, né? Eu não sei até que ponto, não me lembro, eu já li isso há muito tempo, que o fato de se dormir junto, você tem uma mistura. E depois fica parecido com o seu. Por isso que os casais também perdem um pouco o interesse com o passar dos anos. Existe um relacionamento, você fica muito próximo um do outro, e pode haver ou você se habitua excessivamente àquele feromônio, né? E acaba dando acaba às vezes perdendo um pouco o interesse, talvez até pelo mesmo costume, né, de ser sempre a mesma pessoa quando se é casado. Nossa, ainda bem que eu durmo em quarto separado. Me livrei dessa. É verdade, muitos casais fazem isso, Morelli. Eles dormem em quartos separados. Conheço casais que vivem em casas separadas ao lado, né? E mesmo que assim o pessoal mantenha um pouco a sua privacidade e também ficam juntos, viajam juntos, mas isso não significa nada, isso também significa aprendizado, né? Mas tu sabe que isso é interessante, uma coisa bem íntima, assim, meio íntima, que eu vou falar, não tanto, mas o meu ex-marido, depois, ele ficou doente e ele tomava muito remédio. E a pessoa começa a exalar, claro, esses odores, né, pela pele. E chegou uma ocasião que eu não gostava mais do cheiro dele. E no início, assim, eu gostava muito. E depois eu não gostava mais. Eu sentia cheiro de remédio nele. E interessante, o remédio ultrapassou o feromônio dele. Curioso isso. É bem isso. Eu ficava com aquele cheiro de remédio no meu nariz, assim, não gostava mais. Claro que não foi por isso que eu me separei, acho que não, mas não gostava mais daquele cheiro, sabe? Que no início eu achava bom. E depois... O Flávio falou que desculpe, Estela. Não, eu já falei, Flávio, que não foi isso, mas e eu tenho essa coisa do perfume mesmo, tanto que uma vez eu ganhei um livro de uma amiga minha, ela disse, Estela, esse livro tu tem que ler, porque eu sempre tive essa coisa, assim, que nem eu disse, nas reuniões, todo mundo falava alguma coisa e eu vinha com essa história do cheiro do perfume. E tem um livro, O Perfume, eu li o livro e depois eu vi o filme, que eu acho muito interessante, quem não assistiu, que assista. Mas sabe que esse negócio de perfume que a Estela está falando, é uma coisa bem interessante. A minha esposa tem uma sensibilidade de cheiro muito grande. Ela sente cheiro a quilômetros. Às vezes faz muito sentir, mas eu estou sentindo. Ela sente cheiro assim absurdo, sabe? Isso incomoda muito ela. Tanto que eu tenho no meu armário, eu devo ter, sem brincadeira, uns 10 tipos de perfume. Porque ela compra perfume para mim usar. Até que ela enjoa, fazendo, não quero que você use esse mais. Agora você usa esse. Ela vai enjoando, ela não pode sentir mais o cheiro. Porque ela enjoa de passar mal. Então eu tenho constantemente, não posso um perfume particular. Porque ela enjoa, tanto constantemente trocar o perfume meu. Por causa dela. E não que seja uma coisa que é ela que é chata. O sistema de olfato dela é muito sensível. Então eu vivo trocando perfume. Eu tenho perfume que eu amo, mas não posso usar de novo porque ela vai falar. Desceu de novo esse perfume. Nossa, quiser, faz que nem eu, já não uso perfume. Perfume aí da Natura, cara, eu te vendo. Beleza? É bom saber por quê.
E ela fala assim, se eu tivesse perfume, ela fala, não coloca um perfume. Mas qual que eu coloco então agora, para não desagradar? E ela fala, então coloca esse daqui. Porque eu sei que vou colocar, ela fica de boa. Se eu colocar o errado, acabou. Ela manda tomar banho, manda ficar longe dela, mas não consegue ficar perto. Se põe para o quintal. Põe mesmo. Literalmente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o assunto agora, mas eu já li em algum lugar, não me lembro onde, que faz bem para o próprio indivíduo sentir o seu próprio flato. Interessante. E diz que faz bem para a saúde. Não sei se é verdade. Olha, Milton, depende. Se depois de uma corrida eu for me cheirar, pode esquecer. Não, mas o problema... um banho bem gostoso, tudo bem. O problema é depois que o indivíduo come a cebola ou o ovo cozido. Alho, cara. A pessoa fica exalando alho. Ou fuma. Que é a pior coisa uma pessoa que fuma? Meu Deus. No mas é interessante como é que o indivíduo... A não ser que ele... Não sei como é que ele pode fazer, a não ser que ele se tranque no quarto para sentir o cheiro, o mau cheiro do próprio flato. Porque, imagina... Para o vizinho deve ser horrível. Olha, o maior problema não é nem o cheiro do nosso cheiro, cara. O maior problema que tem, que a gente não tem ideia, é o cheiro dos nossos pensamentos. Aqui em Minas, quando nós temos um amigo que está com mau hálito, e é desagradável, né? Você chegar e ter que dar essa notícia para a pessoa. Então aqui a gente chega e pergunta assim para a pessoa: rapaz, por que eles falam que se coloca carvão dentro da geladeira? Aí a pessoa responde assim: ah, é para tirar o cheiro. Ô rapaz, então por que você não bota um pedacinho dentro da sua boca? Que delicado, hein? Bom. Estão me ouvindo bem? Oi, Marcos. Oi. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir? Tá dando sim. Tem um ponto que ninguém comentou. É que a gente realmente sente o cheiro da melanina do corpo das pessoas. Então, quanto mais a pessoa é morena ou negra, mais ela exala o cheiro da melanina dela. Perfeito. Verdade, Nama. Obrigada. É verdade, sim. Cada raça, por sinal, tem um cheiro específico. Isso é pura verdade. Cada raça exala um cheiro único no corpo e vai muito também da alimentação que você tem, né? Bom, vamos... Onde é que eu parei aqui? Olha, alguém podia desligar o microfone? Tem alguém com o microfone ligado aí. Bom, o próximo, agora que nós discutimos 5 sentidos, vamos entender os sentidos na visão do Rudolf Steiner e os 7 processos, porque não são só os sentidos também, são 7 processos vitais que nos mantêm vivos, né? E os 12 sentidos são esses que estão aqui, que é o tato, o sentido da vida, do movimento, do equilíbrio, do olfato, do paladar, da visão, do calor, da audição, da palavra, que é diferente da audição, o sentido do pensar, o sentido do eu. E os processos vitais básicos, né? É a respiração, aquecimento, nutrição, secreção, manutenção, crescimento e geração. Uma coisa importante que ele divide em 3 grupos, né? O primeiro grupo são os sentidos volitivos ou inferiores corporais, que está ligado à vontade, gerando percepções do próprio corpo, estimulando a relação do indivíduo consigo mesmo, que é o tato, o movimento vital, do movimento, né? O sentido do movimento e do equilíbrio. O segundo grupo está ligado a sentimentos, com percepções do mundo, relação do indivíduo com o meio ambiente, que é o olfato,
o paladar, a visão e o calor, o térmico. E o terceiro grupo está ligado ao pensamento, despertam as percepções sobre as outras pessoas em relação do indivíduo com seus semelhantes, que é a audição, a palavra, a linguagem, o pensamento e o eu. Então, esse amadurecimento, né, essa potencialização dos sentidos, ela depende dos anos das pessoas, da idade das pessoas, né? Então, quando você nasce, você tem o tato vital, movimento de equilíbrio, que é a coisa fundamental da criança. Ao mesmo tempo, vai tendo um crescimento do 0 até os 12 anos do olfato, paladar e térmico. E, obviamente, que os outros sentidos, como audição, palavra, pensamento e o eu, ele vem quando você atinge a maturidade, quando você tem a criação do seu ego, quando você já está com o seu ego formado e que você pode decidir, que é logo depois dos 16 anos isso daqui. Então, cada um desses sentidos se desenvolve em fases diferentes da vida. E o mais interessante que... Peraí, só deixa eu ver uma coisa aqui. Os sentidos funcionam de tal modo que tudo acontece em nosso interior, é óbvio, porque nós somos um centro de processamento de informações, né? Nós temos receptores no corpo inteirinho e nós somos um centro de processamento de informações. Você imagine que enquanto aqui vocês estão me ouvindo, ao mesmo tempo vocês estão sentindo conforto ou não conforto de estarem sentados, sentindo fome, sentindo sede, vocês estão todo o tempo escaneando o seu corpo para ver se tem um desconforto. Então, quando tocamos um objeto exterior, nós não penetramos nesse objeto, apenas percebemos o que ele nos causa internamente. Por exemplo, aquilo que eu falei da tesoura poderia ser falado com uma agulha. A hora que eu olho para a agulha, eu vejo interessante, ela é lisa. Eu toco nela, eu posso sentir se ela está fria ou se ela está quente. Eu vejo a ponta dela, eu olho para a ponta da agulha e falo, puxa, ela pode me machucar, porque ela é pontuda e a ponta, facilmente, se eu pressionar esta ponta contra a minha pele, ela fura a minha pele. E cada sentido nos leva mais ou menos a interiorizar características do mundo interior. E nós vamos ver por que o Steiner divide daquela forma, que é muito legal. O sentido da visão nos fornece a imagem da superfície, o sentido da audição revela quando o metal começa a soar, como ele é em seu interior. No calor eu percebo o interior e não apenas a superfície. Por exemplo, se eu olho aqui o gelo, digamos que ele seja colorido, de preto, qualquer cor, se eu ponho o dedo na superfície, eu sei que o interior dele está gelado. Se eu for pensar só no tato, eu vou dizer, essa superfície é lisa. Mas a hora que eu ponho o dedo e sinto frio, eu, por experiência, através desse frio, sei que o interior dele também está gelado. E aqui, o que nós vamos ver, o que o Steiner fala, né, o nosso grau de relacionamento, ele fala que cada sentido, você tem um grau de relacionamento com o mundo e interiorização. E o tato, por exemplo, é onde você tem um contato com o mundo, mas o menor grau de interiorização. No olfato, você já vai tendo um processamento cada vez mais interno, sendo que o olfato e a visão é igual. O calor, você já consegue penetrar mais no sentido daquele objeto, e nós vamos ver por que daqui a pouco. Com a audição também, você consegue perceber o sentido, a posição, inclusive, de um avião, pelo som, aonde explodiu uma bomba, você consegue olhar naquela direção. O sentido do som, que você consegue ver dentro, né, praticamente das coisas, você tem a ultrassonografia, que você consegue mapear todo o corpo humano. E a palavra, que é diferente do som, porque a palavra ela vem com significado. O verbo é a primeira expressão do Pai. Depois você tem o pensar, que ele abarca mais profundamente todos os outros, você vai mais profundamente dentro de você mesmo, e onde você chega na sua essência do eu, que é o sentido do eu, é quando você começa a olhar o outro e perceber o outro. Se você lembrar o que o livro de Urântia fala, somente personalidades se reconhecem. Uma personalidade reconhece a outra.
Quando você tem o oceano do eu sou, não existe personalidade, não existe reconhecimento um do outro. Então, cada um dos sentidos nos leva a um aprofundamento dentro de nós mesmos. Se o tato é o mais exterior, eu toco e sinto a textura, o eu estou muito profundamente em mim para me sentir e sentir a presença do outro. Muito legal esse sentido como ele significa essas coisas aqui. Então, primeiro, o que ele fala sobre o tato, né? Que é o sentido onde o ser se relaciona com a forma mais material do mundo. Mas, obviamente, o processo do tatear ocorre na parte interna do corpo. Ele não ocorre externo, porque você sente o tato a hora que você mapeia que é processado no seu cérebro. Então, o tato não é exterior. Você percebe a textura dentro do seu cérebro após um processamento. Pelo tato, nos colocamos em choque com o mundo exterior. É a forma de relacionamento mais rude do mundo, por isso que ele põe o tato aqui como número 1. O sentido da vida. O sentido mais no interior do organismo, que atua de forma silenciosa e está relacionado à ação conjunta de todos os órgãos como disposição vital. Nos permite sentir a vida em nós. Percebemos a situação global do nosso organismo, bem como um bem-estar ou um mal-estar. Parem e sintam como vocês estão agora. Sintam se há um sentido de vida dentro de vocês. Vocês estão se sentindo bem? Vocês estão se sentindo mal? Tô bem, obrigado. De nada. Pensem como vocês estão se sentindo. Eu estou de pança cheia, comi tanto hoje. Tá vendo? Então você está com a pressão no estômago. Então você não está se sentindo. Esse sentido da vida seu está reclamando. Porque você comeu demais. Cara, eu comi a lua hoje. A boa lua, né, Desirê? Bom, é legal esse sentido da vida, porque não é uma Marcos, coisa que... Oi. Só um pouquinho, que o Tarsi estava com a mão levantada antes, e bem na hora que eu vi, tu voltaste para o texto, daí eu não consegui falar. Pode falar. Tu quer falar, Tarsis? Não levantei a mão, não aplaudi a fala anterior. Ah, tá, era só... Tá bom. Aplauso. Ah, tá bom. Era só para ouvir tua voz, né? Que nós já falamos que tu tem voz de locutor. Tá bom, então. Eu achei que tu queria falar, tá bom. Obrigado. Ela só fez isso para ouvir tua voz. O sentido da vida. O sentido do movimento é muito interessante porque significa perceber que os membros internos do organismo se movimentam em conjunto. Tentem se levantar da cadeira por 1 minuto e vocês vão ver que todo o seu corpo se levanta, porque tem uma pele por fora. Todo o seu organismo se movimenta em conjunto. Corresponde à percepção da mudança de posição de cada membro, que corresponde à propriocepção que eles ligam ao tato, que a ciência liga ao tato. Quando me movimento fora de mim, também me movimento dentro de mim. Meu movimento para frente é a posição dos membros, o interior. Isso é muito interessante, porque a gente não percebe quando você anda na rua, por exemplo, ande. E tente se perceber neste movimento do andar. Por exemplo, a Lília acabou de mexer a cabeça. O cérebro dela não ficou aqui. O cérebro dela veio junto. Só que ela não percebe. Se eu me levantar da cadeira, todos os meus órgãos vêm junto. Só que eu faço isso automaticamente e não percebo o que está acontecendo internamente comigo. Então, isso é bacana na hora que você puder. Você está sentado... Fala, cara, olha o sentido de união que eu tenho, de coesão, de todo o meu corpo interno estar unido.
Sentido do equilíbrio. Percebemos nosso equilíbrio quando nos colocamos em relação aos fatores em cima, embaixo, à direita e à esquerda. E nos posicionamos no mundo de maneira a sentir-nos dentro dele. Sentir que estamos em pé. Ao sentir tontura e caímos, é devido a uma interrupção no sentido do equilíbrio. Vou fazer uma proposta para os que quiserem. Balancem a cabeça rapidamente para os lados, assim, umas 3, 4 vezes e parem. O que você sente? Balança forte. O que você sente? Você não sente Fiquei tonta. O que aconteceu com o seu sentido de equilíbrio? Você acabou de perder o sentido de equilíbrio. Você deslocou ao fazer assim com a cabeça o seu sentido de equilíbrio. Então você ficou tonta. Do mesmo jeito, nós vamos fazer uma associação aqui super curiosa. Quando o pai projeta o filho, surge um ponto no universo que chama-se a Ilha do Paraíso. A Ilha do Paraíso é o centro de equilíbrio do universo. Então, ela dá um em cima, um embaixo, um para frente, um para trás. Porque antes no oceano não tinha esse senso de equilíbrio. Então, esse senso de equilíbrio para nós, ele é fundamental, porque ele nos posiciona num determinado local. Olhem ao redor de vocês agora. Onde vocês estão? Vocês estão posicionados dentro de um ambiente, escutando. É a mesma coisa que o pai fez quando surgiu aquele elemento que é a Ilha do Paraíso, que é o ponto onde toda a criação pode se manifestar. É um ponto focal. Por isso que se o pai sair de lá, tudo acaba. Ele chacoalha a cabeça, o universo todo perde equilíbrio. Isso é brincadeira, mas é isso mesmo. Se o pai sair de lá, acaba tudo. Você perdeu o ponto focal do seu equilíbrio. Né? O Flávio escreveu do nosso intestino, é uma coisa curiosa, porque os cientistas, quando ele escreveu lá, aquele cientista, o segundo cérebro, eles perceberam que nós temos até mais neurônios no intestino do que efetivamente no cérebro. E que realmente o intestino, ele trabalha de forma independente do sistema nervoso central e ele consegue efetivamente enviar alimento para todo o organismo independente do sistema nervoso central. Então, realmente ele é mais o nosso primeiro cérebro do que o segundo, a bem da verdade, porque nós temos que educar esse nosso cérebro em termos de pensamento e sentimentos e tudo mais. Bom, o próximo sentido é o do olfato, né? Através do olfato, saímos um pouco de nós para entrar em contato com o mundo exterior. Por quê? Porque o que você faz no olfato? Você faz assim, ó. Você fica tentando cheirar, né? Para captar aquilo que está do mundo exterior. Mas ainda são poucas noções que, por meio dele, temos do mundo exterior. Nós vimos lá na coisa das abelhas, dos animais, que o sentido de olfato deles é muito mais aguçado do que o do ser humano e que o olfato é muito mais importante do que a gente imagina, mas que é um sentido pouco desenvolvido segundo a visão do Rudolf Steiner. O sentido do paladar, que permite um relacionamento maior com o mundo exterior, né? Vivenciamos bastante interiormente as qualidades dos alimentos, que é o que mais a gente vivencia, salgado, doce, azedo, amargo. Visão, que o sentido que fornece a imagem da superfície, né? Através da visão nós podemos sentir o tato, o olfato, o paladar, a audição, o eu alheio. E o sentido do calor, que é diferente, né? Que nos permite um relacionamento mais íntimo com o mundo exterior. Na sensação de frio ou calor, vivenciamos intensamente a relação junto a um objeto ou meio. Isso é interessante, como eu comentei, se você vai para o deserto, você vai vivenciar aquele calor entrando em você. Se você entra numa câmara fria, você vai vivenciar aquele frio entrando em você. E por isso que o Rudolf Steiner distingue o calor do tato, porque não são os mesmos receptores, é uma forma diferente. Com o tato, eu posso com um dedo só sentir a superfície. Com calor, geralmente eu sinto no corpo todo. Eu vivencio aquilo lá.
É interessante que ele fala, é diferente, e o que diferencia também, do açúcar, onde a forma do objeto é menos importante do que a sensação que causa no nosso paladar. Isto é, ele relaciona que não o calor, ele vai além do tato, porque você tem a sensação de frio, a sensação de calor, e que é diferente. Esqueci o que eu ia falar. Aí nós temos o sentido da audição, do som. O som é provocado pela percepção do sistema auditivo devido à variação da pressão atmosférica ambiente. Nos permite perceber mais intimamente o interior daquilo que está soando. O sentido da audição nos revela quando o metal começa a soar e como é no seu interior. E tudo nós usamos o som. O sonar, a ultrassonografia, a topografia e muitas outras ciências são baseadas no som. Eles emitem pulsos sonares, ele volta e te diz se tem um objeto, se ele encontrou um anteparo, ele volta e te mapeia aquele objeto. O que é muito diferente do sentido da palavra, né? Do som da palavra e o som da palavra. A percepção da palavra difere da do som. No som, percebemos o fato interior do mundo externo. Você faz uma tomografia, uma ultrassonografia, você sabe. Mas esse interior do mundo se interioriza mais, ele tem mais significado para a gente quando o som se transforma numa palavra plena de sentido, de significado, que é o verbo, que é a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso caminho de desenvolvimento para o paraíso, que são as coisas, significados e valores. Então, existe o som, mas a palavra nos aprofunda em nós mesmos quando ela toca a nossa alma, quando ela toca o nosso senso, quando ela vem com significado que nos transforma. Essa é a diferença entre o sentido da palavra e o sentido do som. Aí, temos o sentido do pensamento, que é o pensamento por trás da palavra. Às vezes eu posso escrever uma palavra, por exemplo, banana, em qualquer parede. Eu leio aquela palavra banana, eu não sei qual foi o pensamento por trás daquela palavra. E esse sentido do pensamento, existe, né, uma diferença entre a percepção da palavra, do soar pleno de sentido, e a percepção do verdadeiro pensamento por trás da palavra, que é o que o livro de Urântia nos fala. Por trás de toda a criação tem um pensamento. Então, a ciência mecanicista que acha que todo mundo é por acaso, ela não vê o pensamento por trás da palavra. Ela não vê o pensamento por trás da criação. E isso que é o que o livro de Urântia nos mostra o tempo inteiro. Toda a organização e o pensamento por trás de toda e a lógica dessa criação. A palavra já é percebida quando está separada do pensamento, por meio de gravações da palavra escrita, ou da palavra banana, como eu falei para vocês. E por último é o sentido do eu, que é a capacidade humana de perceber um outro eu por meio do sentido do eu. As personalidades se reconhecem, como fala o livro de Urântia. Só uma personalidade pode reconhecer a outra. De nos sentirmos unos com outro ser, passando a senti-lo como nós mesmos. E se nós voltarmos naquele gráfico do eu sou no começo, todos nós estamos conectados. O pessoal de Avona não sente a separatividade como nós nos sentimos. Eles se reconhecem como individualidade, mas unidos ao todo. Nós temos que alcançar este sentido de sentirmos unos com os outros através da vivência, da experiência, do desenvolvimento do amor, de sair de reações puramente animais para reações mais humanas. Olha, eu pergunto para vocês, através da visão, que sentidos se expressam aqui? Contem para mim, pode abrir, eu vou deixar a figura aí, vocês falem. Quais sentidos vocês se expressam aqui? Quem se arrisca? Para mim, a primeira coisa que apareceu foi calor. Calor. Perfeito, calor. É um geyser. O que mais? É uma imagem maravilhosa, né? De prazer. Prazerosa.
Ó, o Marcos falou perigo, mas olha que interessante, ele deu um significado, ele não viu o objeto em si. Esquece o significado. O que te toca o senso? Sem significado. Eu vi o arco-íris. Eu vi o arco-íris, a primeira coisa. Então você viu com o olhar, você olhou a visão. O que mais? O calor. O olfato, que pode efetivamente ter cheiro. O que mais? Força. É calor para mim, quente. A força quente, da calor. Como é que é? A força, a impulsão. Foi isso Perfeito. que veio. As gotículas de água que pode borrifar, né? Porque é um jato d'água, então deve borrifar na pele, né? E o tato? Aí essa água. Tem tato aí? Ah, tem, ué. Se a água bate no seu rosto, você sente, né? Não, mas isso daqui, ó, Desirê, tá vendo a setinha aqui, a montanha onde sai a fumaça? Isso daqui é arenoso. Isso é tato. Eu percebo que isso daqui é tato. Tá vendo? Agora, o que expressa isso daqui? Viu, Marcos? Mesmo você vendo essa imagem... Fala mais perto, tá longe. Desculpa. Melhorou? Melhorou. Mesmo você vendo que isso é um vapor d'água, a sensação que dá que é algo fofo, né? Você tem a sensação que você pegar aquilo ali é algo macio. Perfeito. Você tem sensação no olhar, para que você chegar ali não tem, claro, no você tocar não vai ter sensação, mas pelo olhar, a sensação de algo como fosse algodão, macio, gostoso de pegar. Perfeito. Você usou o tato, você está usando o tato como principal sentido, porque é a textura. Legal. Não sei, me dá a sensação da explosão, Morelli, não de... Não, mas explosão é um significado. Pois é. E nessa segunda imagem, qual sensação vocês têm? Frio. Frio. Mau cheiro. Mau cheiro. Tristeza. Tristeza. Aí é uma emoção já. Só dos sentidos. Mas também mau tem cheiro, alegria, né? Mau cheiro. Frio. A carinha de alegre que está fazendo. Molhado, né? Isto, você tem a sensação de calor ou de frio, né? Você tem a sensação, se tiver quente, ele está sendo refrescado. Tá molhado. Mas primeira coisa que tá molhado. Mas me dá uma sensação de felicidade daquelas crianças ali, apesar da imagem. Aí que eu queria fazer o seguinte, vocês viram o tato, né? Nós temos aqui, podemos ver que essa sujeira aqui atrás, ela tem textura, a água tem temperatura, nos dá o calor, né? Nós temos a visão que olha, o som também desta água caindo no menino. Agora, me digam o seguinte, que emoção... Agora é diferente, não é mais a sensação. De você olhar essa foto aqui, que emoção te causa? Para mim foi tristeza. Tristeza. Saudades da infância. Saudades da infância. Quem mais? Eu vi a alegria das crianças. Eu também vejo alegria. Eu também, eu vi a felicidade delas ali, apesar da... Perfeito. Da água suja, apesar da sujeira, assim, elas estão felizes, me parece. Perfeito. É gozado, né? A sujeira é para nós que estamos vendo aqui, né? Para eles não existe a sujeira. Perfeito. Para eles é um ambiente de brincadeira. Para eles é tudo normal, eles estão felizes lá brincando. Na Índia isso é água potável. É. Pois é. Olha que bacana, vocês agora viram a diferença entre as sensações e a emoção que isso nos causa, né? Para mim, em termos de sensação, é mau cheiro, porque eu vejo isso daqui como um mau cheiro mesmo. Obviamente, eu vejo o tato também nisso daqui, a audição pelo próprio barulho da água, né? E a emoção que me causa... apesar de observar a felicidade deles, é de repulsa. É de repulsa. Olhar essa sujeira toda me dá uma certa repulsa, né? Então, olha a emoção que me causa. Agora, que pensamento vem para vocês em relação a essa foto?
Mas viu, Marcos? Posso fazer um paralelo aqui? A repulsa você sentiu porque você conhece um outro ambiente que eles não conhecem. Perfeito. Então, Perfeito. a repulsa está no meio que nós vivemos. Perfeito. Então, a gente adquire novas sensações e novos, talvez, novos tipos de sensações de tato, de visões, de acordo com o meio que a gente vive. Que para eles, com certeza, isso é normal. Então, não tem repulsa para eles. Perfeito. Vocês, quando criança, nunca brincaram num terreno baldio, cheio de sujeira, de barro, de coisa? Eu ficava... Aleluia! Eu ficava na sarjeta da minha rua, porque eu morava numa ladeira, e a água era limpinha, pessoal. Chovia, aquela água era limpa, e tomava banho na sarjeta. Não tinha essa poluição. Agora, vamos vir para a foto da esquerda. Vamos pensar o seguinte, que sensação essa foto... a gente já viu as sensações. Que emoção esta foto da esquerda causa para vocês? Do Geyser. Limpeza. Água gostosa. Água gostosa. Ai, me dá medo. Calor. Perto, medo. Eu é medo. Aí eu vejo a beleza. Mas eu acredito que é porque a gente sabe que esse local aí é um vulcão que vai entrar em explosão a qualquer hora. Não, isso daí é só... Por ter esse conhecimento. Isso não é vulcão. Isso aí, eu concordo com a Lili. Isso aí é morte, tragédia. Não, não é vulcão. É um geyser. Isso é vapor d'água. d'água. Geyser, é. Mas isso aí está no parque de Yellowstone, né? Nos Estados Unidos. Provavelmente. Então isso aí, esse parque aí é um vulcão que vai entrar em erupção a qualquer momento. A qualquer momento, isso mesmo. Mas olha que bacana, Lilian, você causa medo, mas por causa do pensamento e do saber. Porque se eu olhar a foto, eu falo, nossa, que coisa bonita, tem um arco-íris por trás, tem esta água fluindo e tem uma água limpinha correndo aqui na frente, que bacana. Ponto. Só isso. Eu não entro no julgamento. Aí você já entrou na emoção. Eu tenho medo. Por quê? Porque eu sinto um risco de vida. Em compensação, na foto da direita, você não sente o risco de vida. Mesmo sendo banhado no esgoto. O risco também. Não, eu sinto. Isso que eu ia falar para você. Ao mesmo tempo, as crianças estão felizes, mas a gente sabe que é um perigo de pegar uma doença aí. É que ali, como tem pessoas, o que eu me remeti foi a emoção que essas pessoas estão refletindo. Então, eu não expressei a minha emoção em relação à segunda foto. Eu expressei a emoção que eu vi as pessoas que estão na foto expressando. E qual é a emoção que te causa? Não, repulsa. Nossa, repulsa, nem chegava. Perfeito. Mau cheiro, repulsa, não dá. Então, as duas é perigo. Agora, a primeira, como não tem nenhum referencial humano, nenhuma emoção humana na foto, então eu me remeto ao que a foto causa de emoção em mim. Então, aí já é uma relação minha com o meio. Então, a primeira foto, ela me remete a uma emoção minha com o meio. Perfeito. E a segunda foto me remete a uma emoção minha com o outro. Então, eu tenho como referencial a emoção do outro e não a minha. Então, eu interajo com a emoção do outro na segunda foto. Você reconhece o outro aí. É uma personalidade reconhecendo outra personalidade. Isso. É esse tipo de diferença de referência que as duas fotos têm para mim. Perfeito. Bom, como já são 15 para as 10, eu vou falar dos 7 processos vitais, que é pouquinho. Obrigado pela interação. Muito legal essa interação, porque ele nos ajuda realmente a diferenciar a sensação, a percepção, né? A sensação, os sentidos, da emoção, do pensamento e do que nos causa. São coisas diferentes, né? Bom, os 7 sentidos vitais, né? Os primeiros são o de manutenção da vida e vem através do mundo exterior, que é a respiração. Então, a relação com o mundo exterior se dá por meio da respiração, tem que estar presente em tudo que é vivo. A respiração é renovada por algo que se assimila do mundo exterior
Isto beneficia todos os âmbitos sensoriais. Nenhum sentido poderia vigorar se a respiração não beneficiasse todos os sentidos. Aquecimento, ele ocorre com a respiração, mas é algo diferente dela. Ele penetra em nosso interior, esse aquecimento, né? Nós temos uma temperatura no corpo. Você não conseguiria, com esta temperatura, ficar sem roupa no Polo Norte. Muito menos sem roupa no deserto do Saara, porque a roupa, lá faz 40, 50 graus, a roupa preserva a tua temperatura dos 37. Por isso que todo mundo lá usa muita roupa. A nutrição é necessária como processo vital terreno, obviamente, né? A gente viu quando nós formos para os outros mundos, vai ser uma forma diferente de nutrição, mas aqui é um meio do homem batalhar pelo seu alimento e vencer a preguiça disso. Assimilação e transformação, né, daquilo que foi assimilado do exterior e que depende meramente de processos internos. Então, a secreção interna ocorre quando o alimento é ingerido, tornando-se parte do organismo. A secreção consiste não apenas em expelir, mas também na assimilação dos nutrientes. E nós vimos que isso daqui nós temos o nosso microbioma, que realmente é o nosso segundo cérebro. A manutenção, porque toda a evolução, desde que surgiu no mar, ela sempre trabalhou para se manter, né? A vida procura se manter, crescer sempre para poder manter, não deve só conservar, mas também ampliar, por isso que as células se multiplicam. O crescimento, tudo que está vivo está sujeito a uma multiplicação, a um processo de crescimento. E por último é a geração, que é um processo acima do mero crescimento, onde você gera um outro indivíduo da mesma espécie que você. Então, são esses os nossos 7 processos vitais fundamentais. E aí o Rudolf Steiner, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, a relação entre o número 7 e 12 exprime um profundo segredo da existência no qual o homem se situa como ser sensorial, em sua relação com o ser da vida e consigo mesmo como ser vivo. O número 12 embasa a natureza do eu humano. E o número 7 a gente sabe que é o número da criação, porque é o interrelacionamento entre a Trindade. Pessoal, acabou. Comentários?